Sim, Senhor, nosso Deus, o grande Deus de Israel, Tua é a grandeza, a força, o poder e a majestade. Tua glória permanece para sempre, de eternidade a eternidade. Tu és Deus. Aleluia! Louvado seja Deus! Bem-vindos à Rádio Jesus is Lord, Jesus é Senhor, 105.3 e 105.9 FM, transmitindo diretamente de Nakuru, Quênia. O meu nome é Pastora Luciane Toledo e eu sou sua anfitriã neste abençoado programa Carta para as Nações de Língua Portuguesa. O Senhor agora decretou que todas as nações de língua portuguesa ouvirão em tempo real as mensagens do Senhor através do seu poderoso profeta David O'War. O mensageiro que prepara o caminho, aquele que foi prometido em Malaquias 3. Amados, verdadeiramente algo muito grande está acontecendo na terra. Deus está de fato visitando o seu povo, a sua igreja. E agora posso falar daquilo que vi com os meus próprios olhos. O mundo inteiro está assistindo nos noticiários como que os eventos do tempo do fim, já profetizados na Bíblia, estão se desenrolando. Os personagens estão tomando posição e o cenário já está montado para o cumprimento das profecias bíblicas, principalmente concernentes a Israel. Mas e quanto à igreja? O que é que o Senhor está fazendo neste tempo com a igreja? Quais são neste tempo as notícias do reino? As gloriosas notícias do reino de Deus que se aproxima. O Senhor me concedeu o privilégio de testemunhar a preparação e finalmente o desenrolar deste grande evento que fez parar a nação do Quênia em grande expectativa e gloriosa esperança, principalmente para aqueles que estavam já desenganados pela medicina deste mundo. 3 dias antes do evento, a grande multidão já estava chegando. As famílias com seus filhinhos, muito cobertas porque está muito frio, é inverno no Quênia, chegam e se acampam para garantir que desfrutarão da gloriosa presença do Espírito Santo, que já era massiva desde a quinta-feira, quando o profeta do Senhor Jeová decretou aquele lugar como Terra Santa. Na sexta-feira, o coral, os adoradores já estavam adorando o Santo de Israel, e esta adoração durou até o domingo, quando o poderoso profeta do Senhor encerrou a reunião. Adoraram ininterruptamente, desde a quinta-feira à noite até o domingo à noite. E desde quinta-feira as pessoas iam chegando, e até sexta-feira já estava totalmente lotado. Será que nós, nesta geração, já presenciamos um avivamento? Será que esta geração já presenciou um verdadeiro avivamento? E quando eu digo verdadeiro, eu me refiro ao avivamento do Espírito Santo, a um avivamento totalmente firmado na justiça, na santidade, na palavra de Deus, no poder de Deus, na verdade eterna, no evangelho da cruz e do sangue. Um avivamento orquestrado pelo Espírito Santo que gera vida eterna, que gera uma profunda, intensa, incontrolável fome e sede por Jesus, onde aqueles que são curados
são curados pelo poder que há no sangue de Jesus? É tão impactante ver a fome e a sede por Jesus, porque as pessoas não medem esforços para estar no local onde o Senhor avisou que iria visitá-los. Eles vieram de longe com a família inteira e literalmente acampam no lugar. E há uma grande expectativa em todos, pois há quase 2 anos o Senhor não enviou o seu profeta para fazer um serviço de cura público. Nestes 2 últimos anos, o Senhor fez o seu poderoso profeta decretar cura sem sair da sua residência em Nairobi. Por isso, havia uma grande expectativa, pois o Senhor Jeová prometeu que derramaria neste final de semana do dia 7 e 8 de julho de 2018 uma unção de cura inimaginável, acompanhada de uma grande visitação do Espírito Santo. Então podemos ver povos de todos os pontos da nação e de outras nações também, encaminhando-se para Nairobi já com muita antecedência, para garantir que não perderiam esta grande bênção, que na verdade não fazia parte da programação deste ano. O povo desta nação aprendeu a valorizar cada visitação do Senhor. Quando o Senhor avisa que vai enviar o seu poderoso Elias, o profeta do final dos tempos, que haveria de vir, as 2 temíveis testemunhas de Apocalipse 11, para decretar cura, eles não podem esperar até que este dia chegue. E aqueles que vão chegando garantem o seu lugarzinho e imediatamente, ó amados, já vemos pessoas ajoelhadas ou deitadas com o rosto em terra, se arrependendo, orando, clamando, intercedendo, adorando, enfim. É tempo de parar tudo, pois o Senhor está vindo nos visitar. Eles começam a chegar 3 dias antes do poderoso profeta do Senhor entrar no campo para abrir o céu e decretar a cura. Cada pequeno espaço foi sendo totalmente tomado e ainda havia uma multidão do lado de fora esperando para entrar. Foi anunciado que esta é a reunião mais segura de todos os tempos, de todas as reuniões. Cada pessoa que entrou naquele recinto foi cuidadosamente revistada para garantir a segurança daqueles que vêm para adorar o Senhor. A organização é impecável e a disciplina e a obediência do povo é admirável. O Senhor instrui e coordena de tal forma cada pequeno detalhe que a reunião acontece sem nenhuma ocorrência. E finalmente chega a hora tão esperada, tão ansiosamente aguardada, quando o poderoso profeta do Senhor vai entrar no recinto e decretar cura. Até um momento antes do profeta do Senhor entrar no campo, havia muita alegria, celebração, adoração, muita presença de Deus, porém ainda não haviam curas, exceto por um olho cego que abriu na sexta-feira à noite. Por ser inverno no Quênia, está bastante frio, mas quando o poderoso profeta de Deus entra no local, todos são impactados pelo enorme poder e autoridade deste poderoso servo do Senhor. O céu começa a abrir, o sol começa a brilhar, enfim, o clima muda completamente. É uma alegria e uma celebração contagiante. Depois de uma curtíssima oração, a atmosfera do local mudou completamente. Então, o Senhor começou a visitar o seu povo bem diante das câmeras de uma emissora de TV nacional. Nestes 2 dias, houve um tsunami de milagres e podemos ver Isaías 55, de 1 a 3, se cumprindo. Quase podemos ouvir o próprio Senhor dizendo:
Ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente. Comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. E ainda, Salmos 36, 8. Tu nos fartas da abundância da tua casa, e das torrentes das tuas delícias, tu nos dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida. Amados povos de língua portuguesa, ouçam a voz do Senhor falando com o povo que ouviu a sua voz, obedeceu a sua instrução e está andando no caminho da santidade e agora está colhendo um fruto que mostra o poder do arrependimento, o poder da obediência. Imediatamente, aleijados saem andando, cegos enxergando, surdos ouvindo, diabetes sendo curada, condições inimagináveis como, por exemplo, buraco no crânio, com o cérebro exposto. E o Senhor fechou, preencheu esta ferida. Cânceres de pele, lepra, até que, à medida que se aproximava o final da reunião no domingo à tarde, o Senhor começou a intensificar as suas maravilhas, quando o poderoso profeta do Senhor anunciou que o Senhor iria dissolver cânceres e curar mulheres com hemorragia. Neste momento, meus irmãos, não havia mais nem tempo para anunciar, tantos eram os casos que foram surgindo. A cada momento se ouvia um grito de lugares diferentes do campo e os bispos iam anunciando sem parar. E depois nós soubemos que muitos nem conseguiram chegar até o altar para testemunhar. Eles celebraram a cura exatamente de onde eles estavam com as suas comunidades. Então, só vamos tomar conhecimento do número real de curas depois que eles chegarem em suas igrejas ou quando as pessoas que os levarem reportarem estas curas. Amado povo das nações de língua portuguesa, estes fatos reforçam a urgência com que todas as nações da terra precisam se humilhar diante do Senhor e se arrepender, porque realmente o tempo acabou. O tempo esgotou rapidamente. O mensageiro da justiça, aquele que veio para limpar a igreja do pecado sexual, dos falsos profetas que pregam o evangelho do estômago, os falsos apóstolos que desviam a igreja para um caminho de mornidão e morte, de mundanismo, aquele que veio para restaurar o verdadeiro evangelho da cruz e do sangue de Jesus Cristo, o Messias de Israel. O Elias prometido em Malaquias 3 já está aqui. E todos estes sinais e maravilhas gritam aos ouvidos das nações da terra de que tudo que ela presenciou até agora, isto que ela chama de avivamento, que ela considerava como sendo presença de Deus, não passam de mentiras e enganos, ilusões passageiras que não têm poder para transformar e não geram vida eterna. Não direciona a igreja para o lugar para o qual ela foi criada e redimida.
que é o céu, o reino de Deus. Como podemos adorar a Deus, a um Deus que não se importa com o nosso pecado? Como podemos dizer que estamos na presença de Deus, seja no culto da igreja ou em algum evento, e então depois sairmos de lá falando palavrões, conversas torpes, indo a cinemas, indo para a balada, vendo filmes pornográficos, praticando o pecado sexual, fornicação? Como podemos dizer que estivemos na presença do Deus vivo, do Santo de Israel, e não fomos transformados nem santificados? Continuamos cobiçando as coisas deste mundo, a ponto de que, se dependesse de nós, Jesus jamais viria. Porque estamos muito confortáveis aqui, amamos o mundo e tudo que nele há. Este é o caminho largo que conduz à destruição, que conduz para o inferno. Amados, pelos frutos conhecemos a árvore. Se o fruto do nosso culto, na igreja, dos nossos eventos cristãos, não for arrependimento, convicção de pecado, arrependimento, santidade, justiça, separação do mundo, crucificação da nossa carne, novo nascimento, um desejo consumidor por Deus e pela eternidade com Deus, um desejo consumidor pela vinda do Messias. Se o fruto não for este, então, amados, verdadeiramente estamos em um grande engano. E eu vou dizer, nem tão sutil não, um engano grosseiro. Não precisa nem ser muito espiritual para discernir isto, porque a cruz e o sangue de Jesus Cristo puseram um ponto final ao pecado e ao pecador. E pela sua ressurreição, ele gerou uma nova criação, uma nova criatura à sua própria imagem e semelhança. Um povo que não vive mais na prática do pecado. Verdadeiramente, só percebemos o falso quando conhecemos o verdadeiro. Quando entramos em contato com o verdadeiro avivamento do Espírito Santo, então podemos comparar e temos certeza de que aquilo que antes chamávamos de avivamento não passa de mentiras e enganos. O Senhor veio justamente para libertar a igreja de toda esta mentira e dizer para a sua igreja que o sangue de Jesus já pagou tudo, que o sangue de Jesus ainda está fluindo hoje. E somente o sangue de Jesus tem poder, não apenas para curar as enfermidades do corpo, mas principalmente para purificar completamente do pecado e gerar uma nova vida que herdará o reino de Deus. Então, meus irmãos, não pense que estes tremendos sinais e maravilhas que o Senhor Jeová opera através do seu poderoso servo, o seu poderoso profeta, são apenas milagres para a carne do homem. A mensagem deste poderoso homem de Deus é bastante clara. Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Arrependam-se, o reino de Deus está próximo. A igreja de Cristo e toda a terra precisa urgentemente se arrepender da grande apostasia na qual ela está atolada. O evangelho da prosperidade, o modernismo que não aceita a pureza e a santidade do Deus de Israel. A teologia da liberal, enfim, tudo isto que abriu a porta para o pecado desenfreado, que tomou conta da Igreja de Cristo, até o ponto em que ela, quando vê o verdadeiro Deus, o Santo de Israel, ela não o recebe, porque ela não o reconhece.
porque ela está tão desfigurada pelo pecado que ela não aceita a santidade do Senhor. Ela não aceita o caminho estreito, o caminho de santidade, pois um espírito de prostituição, um outro Deus, um outro Jesus ao qual o apóstolo Paulo se refere na sua carta, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 2 e 3, um espírito de prostituição a iludiu. E eles não podem voltar para o seu Deus, como está escrito em Oséias 4:12. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, com o grande amor com que Ele nos amou, mesmo estando nós mergulhados em uma apostasia mortal, em rebelião contra Ele, Ele não nos deixou perecer nesta condição, mas enviou uma poderosa trombeta, um poderoso profeta, para avisar que o tempo acabou. O mensageiro da meia-noite que anuncia aos quatro cantos da terra que a vinda do Messias é iminente e que há uma urgente necessidade de se preparar, pois quando aquele dia chegar, será irreversível, irremediável. Portanto, amados, temos que trabalhar a nossa salvação com urgência enquanto temos a luz, enquanto o Espírito Santo está conosco, enquanto ainda há tempo. Amados, o assunto da nossa eternidade é o assunto mais urgente de toda a nossa vida. Este avivamento de arrependimento e santidade para entrar no reino de Deus, que as nações da terra estão presenciando nesta nação do Quênia, não é só para o Quênia. O poderoso profeta de Deus tem trombeteado em toda a terra a necessidade urgente da preparação. A nuvem da glória de Deus que desceu no ano de 2012, ela veio com uma missão gloriosa. Ela veio para conduzir a igreja obediente e santa por um caminho que ela não conhece, porque ela nunca andou nele antes. A nuvem da glória de Deus veio para conduzir a igreja obediente para a terra do arrebatamento, onde ela jamais entrará com pecado. A nuvem da glória de Deus veio para conduzir a igreja santa e obediente para o reino de Deus, para o céu, para a Jerusalém celestial, para o Deus que a criou e a redimiu com seu próprio sangue. E o mensageiro das vestes, o mensageiro que prepara o caminho do Senhor, o prometido em Malaquias 3, o Elias que haveria de vir, somente ele tem a instrução para esta hora. Somente ele tem o poder e a autoridade para fechar ou abrir o céu e derramar a última chuva. Portanto, se você hoje ouvir a boca do Senhor clamando por arrependimento, para abandonar o pecado, para abraçar a justiça e a santidade, porque o Messias está vindo, não endureça o seu coração, porque estamos vendo Mateus 22, a parábola da ceia das bodas do Cordeiro se cumprindo bem diante dos nossos olhos. E isto é trágico, porque Deus, nesta parábola, deixa para lá a igreja que está ocupada demais com as suas bênçãos, que não tem interesse na eternidade, que não tem tempo para aceitar o seu convite para as bodas. Então ele envia os seus servos para os pobres, os desviados,
os perdidos. E no versículo 11, tragicamente, um homem é literalmente arrancado de dentro da sala do banquete porque não está vestido com as vestes nupciais. Então, saibam todos que o mensageiro das vestes nupciais já chegou. O mensageiro da justiça e da santidade já chegou. O mensageiro da restauração, que veio para purificar a igreja e levá-la de volta ao verdadeiro evangelho da cruz e do sangue de Jesus, já tem estado aqui há muito tempo. E o Espírito Santo está dando testemunho com sinais e maravilhas de cura e salvação. O avivamento do Quênia está chegando ao seu clímax, enquanto que a maioria esmagadora da igreja em toda a terra continua em sua apostasia, ignorando este poderoso servo de Deus e a mensagem com a qual ele foi enviado. Depois de presenciarmos o máximo poder de Deus, a massiva visitação de Deus, a massiva unção de cura, que em um momento entrou naquele recinto do Central Park em Nairobi, ninguém mais pode ficar indiferente a isto. Mas enquanto Laodiceia está confortável no seu engano, se revolvendo na carne e no sangue que não herdarão o reino de Deus, os pobres, os necessitados, os desesperados estão entrando no reino de Deus e tomando posse da vida eterna. O Senhor Deus agora se levantou e está cumprindo o que Jesus disse a respeito da verdadeira igreja, que obras maiores ela faria, porque ele estava voltando para o Pai. Então, amados, obras muito maiores estamos vendo neste dia. Em Marcos 5, do versículo 25 ao 26, a Bíblia fala de uma mulher com fluxo de sangue, que depois de ter gasto todo o seu dinheiro com médicos, que não puderam ajudá-la, ela então tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Nesta reunião, no domingo 8 de julho deste final de semana, dezenas de mulheres foram curadas de hemorragia e choravam de gratidão publicamente diante das câmeras, uma atrás da outra. O Senhor curou muitas, aquelas que a ciência e a medicina deste mundo não puderam fazer nada por elas. A Bíblia fala em João capítulo 9, versículos de 1 a 11, de um cego de nascença que foi curado. Mas Jesus disse: maiores obras farão, porque eu vou para o Pai. Desde que este avivamento aconteceu, desde que ele começou, são incontáveis os olhos cegos que enxergaram, os ouvidos surdos que ouviram, os aleijados que foram levantados do pó, os aidéticos que foram totalmente curados, o vírus foi deletado do seu sangue, lunáticos, câncer, lepra, até culminar com a ressurreição de um corpo morto já em decomposição chamada mama rosa. Alguém está vendo isto? Alguém está entendendo isto? Salmo 66, de 2 a 5 diz: cantem louvores ao seu glorioso nome, louvem-no gloriosamente, digam a Deus, quão temíveis são os teus feitos. Tão grande é o teu poder, que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora e canta louvores a ti. Cantam louvores ao teu nome. Venham e vejam o que Deus tem feito. Como são impressionantes as suas obras em favor dos homens.
Salmo 66, de 2 a 5. Tudo isto, amados, está anunciando que a vinda do Messias se aproxima e que todos têm que se preparar em arrependimento e santidade. Mais de 210 pastores de várias nações vieram para presenciar o grande mover de Deus e receber a instrução do Espírito Santo para esta hora. O homem de Deus disse para eles: o Messias está vindo e vocês têm que preparar as suas nações para a vinda do Messias, para que as suas nações não percam o último derramar do Espírito Santo e não sejam deixados para trás, depois que tudo isto tiver acontecido e o Senhor levar a sua igreja. Portanto, depois de terem presenciado esta tremenda unção de cura, liberada depois de uma curta oração, o profeta do Senhor fez uma reunião para ministrar a palavra para os pastores entenderem o que está por trás de todos estes milagres. Que é isto: o tempo acabou, o Messias está vindo. Esta é a mensagem que os milagres do Senhor no Quênia estão gritando para as nações da terra e para a igreja. E mesmo depois de um dia inteiro ministrando na glória de Deus, o poderoso profeta do Senhor não mediu esforços, foi ao encontro dos pastores e ministrou uma poderosa mensagem noite adentro. Uma mensagem que começou às 11 horas da noite e se estendeu até às 5:30 da manhã da segunda-feira, quando ele se reuniu com cada delegação de cada nação para instruí-las. Amados, este servo é a manifestação do amor de Deus pelo seu povo. O Senhor disse que ninguém sabe o dia nem a hora. Portanto, ele seria muito justo de vir repentinamente e pegar de surpresa esta igreja apóstata destes dias presentes e fechar a porta do céu na cara dela sem nenhum aviso prévio, porque ele avisou que todos deveriam vigiar. Mas o Senhor enviou as suas duas temíveis testemunhas de Apocalipse 11 para preparar a igreja para a vinda do Messias, para sacudir as nações da terra, para despertá-la do sono enquanto ainda há tempo. E o poderoso profeta de Deus, na reunião com os líderes das nações, alertou que a profecia dos degraus no céu, que ele deu em 15 de janeiro de 2017, cumpriu-se em 11 de março de 2018. E o Senhor fez a maior maravilha de todas as maravilhas, quando ele levou o seu poderoso profeta até a porta do céu. Então ele viu a igreja partindo, e eles estavam andando quase que em fila única. E eles foram um pouco à esquerda, então fizeram uma curva à direita, e eles entraram diretamente dentro da nuvem. A nuvem abre, eles entram, e o poderoso profeta do Senhor, o homem de Deus, alerta que eles estavam vestidos de uma forma muito específica. Eram vestes santas e gloriosas, e todos usavam turbantes, até o ponto em que não dava para discernir homem ou mulher. Então, o poderoso profeta do Senhor pôde vê-los entrando, alguns deles com seus filhos. E quando eles se aproximaram do céu, ele pôde ver os gloriosos degraus. Ele pôde ver a Igreja Santa pisando os gloriosos degraus do céu, os degraus gloriosos que estavam cobertos pela nuvem.
Então, em 11 de março deste ano de 2018, o Senhor abriu o céu e mostrou os gloriosos degraus nos quais a Igreja Gloriosa vai pisar. E o Senhor mostrou para as nações da terra os degraus que conduzem para o céu. E eles já estão lá. A profecia já se cumpriu. Agora, o arrependimento tem que romper. E não pode parar mais, porque agora todos podem ver os degraus daqueles que vão pisar enquanto entram no céu. A Igreja Santa pisará enquanto entra no céu. O tempo acabou, amados, e este é um momento maravilhoso, um momento espantoso, um momento dos sinais e maravilhas como nunca foram vistos antes. E agora o mundo inteiro vai saber que a igreja está prestes a entrar. Todos os que agora escolherem o arrependimento, a santidade e a justiça, e que permanecerem fiéis até o fim, vão entrar no céu. O poderoso profeta do Senhor avisa que a Jerusalém celestial já está pronta. Pronta, pronta, pronta. Tudo já está pronto para as bodas do Cordeiro. A igreja que estiver pronta vai entrar. Povos de língua portuguesa, Igreja de Cristo, vocês estão prontos? No céu está tudo pronto. E a igreja e os povos das nações de língua portuguesa, vocês estão prontos? Então o Senhor avisa solenemente: a hora da preparação é agora. Então ouçam todas as nações de língua portuguesa, todos aqueles que têm ouvidos, atentem para a voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. E agora, amados, eu gostaria de continuar aquela poderosa conversa do Senhor com a sua igreja a respeito do céu, a habitação dos justos. Quando o profeta do Senhor disse: nós vemos muito claramente que já desde o começo Deus gravou e imprimiu na humanidade o fato de que a eternidade é o propósito da criação. Ele gravou, ele deixou a sua impressão digital, impressa, cristalizada nos corações e na mente dos homens, de que o céu é o propósito para o qual nós fomos criados. Em outras palavras, ele está dizendo que as almas dos homens são eternas já desde a criação. Povo amado, isto é muito poderoso. As almas dos homens pertencem ao céu desde a criação. E agora, vocês veem as impressões digitais da mão de Deus, quando Ele criou o homem. As impressões digitais da eternidade, do céu, dentro do homem. Ao mesmo tempo em que vocês celebram estes maravilhosos milagres que o Senhor tem feito no meio de vocês, ao enviar as duas testemunhas de Apocalipse 11 para vocês, enquanto vocês desfrutam esta unção celestial, espantosa e astronômica, que tem levantado todos estes aleijados, agora de uma forma madura, vocês terão um contexto, a perspectiva para que vocês possam saber por que o Senhor está fazendo estas coisas. E o profeta do Senhor continuou: para que quando os aleijados forem curados, quando vocês virem as duas testemunhas duplicados, quando você vê as maravilhas desta hora,
a última unção que Ele prometeu, é para que você tenha o céu como seu alvo. Para que vocês saibam que Ele está fazendo todas estas coisas diante dos seus olhos, à vista de todos, para que todos vejam com um único propósito, para atrair vocês para o céu, para que vocês possam ver e então se preparar. E se vocês forem ao livro de Mateus 6, versículos 9 a 13, ouçam o que ele diz. Jesus está ensinando a orar. E ele diz: vocês devem orar assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. E quando ele diz, venha a nós o teu reino, ele está falando do reino do céu. A oração de Jesus, quando Jesus começou a ensinar a igreja como orar, o foco era o céu e o reino do céu e o reino da eternidade com Deus. Quão poderoso, povo amado! Não importa se é a ressurreição de um corpo morto em decomposição, chamado mama rosa, um cadáver que já estava se decompondo, e o Senhor o envia, o Senhor me envia, diz o profeta do Senhor, desde Helsinki. Eu vejo ela já está enterrada debaixo da terra. E o Senhor me envia para decretar a ressurreição dela. E em o nome de Jesus, ela ressuscita. Então, quer seja uma poderosa ressurreição, ou aleijados andando, ou cegos enxergando, surdos ouvindo, mudos falando, paralíticos levantando, pernas mancas sendo esticadas e fortalecidas e pisando corretamente agora. Qualquer que seja o caso, feridas curadas, câncer secando, hemorragia estancando, o que quer que seja, a nuvem de Deus descendo, a chuva descendo do céu, o propósito é o céu. O propósito é o céu. Céu, o glorioso reino do Senhor Deus Jeová Yahweh. Quão poderoso que nós finalmente estamos aqui já falando do céu, como a Bíblia diz em Hebreus. Nós chegamos ao Monte Sião. Assim também agora, o homem de Deus diz: finalmente chegamos no céu. Então o assunto agora já saiu totalmente da terra e já está no céu. É isto que ele quer dizer. E é por isso que eu estou dizendo que a conversa que nós estamos tendo com a igreja do Quênia e aqueles no exterior que estão seguindo este mover de Deus, aqueles que entrarão, vocês podem ver que esta é uma conversa muito sublime. É agora uma conversa muito elevada, até o ponto em que você fica pensando que as outras nações ainda têm que começar lá atrás, pela visão das alianças de casamento no céu. E o Senhor ainda me envia elas por 3 dias para ainda começar a anunciar a vinda do Messias. E então você fica pensando, será que eles vão conseguir alcançar? Porque esta igreja do Quênia já passou por Apocalipse 11 e agora já está falando sobre o céu. Mas o Senhor é ajudador. E Ele está salvando, e Ele está libertando, e a sua mão não é curta demais para libertar qualquer nação, povo amado.
qualquer nação que escolha agora ouvir a instrução, arrepender-se dos seus pecados, abandonar totalmente todo o pecado e abraçar a justiça e a santidade de Deus, o Senhor é poderoso para restaurá-la. Mas vocês veem que quando Jesus está começando a ensinar a igreja como orar, cada ser humano, a humanidade, como orar, essencialmente o centro, o foco desta oração é a eternidade, é o reino de Deus, é o céu. E ele diz, então é assim que vocês devem orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. E seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, e livra-nos do mal. E Jesus então continua, porque teu é o reino, o poder e a glória. Esta oração, a oração do Pai, a oração que Jesus ensinou, é a respeito do reino do céu, que está vindo a você, igreja, a humanidade. Em outras palavras, a humanidade indo para o céu. Então, o céu está exatamente no centro da igreja, no centro da missão da salvação, no centro da missão da cruz. O céu está no centro da perspectiva, do objetivo da nossa salvação. E é por isso que, enquanto nós estamos desfrutando da linha do tempo profético, do cumprimento das profecias da Bíblia, a última glória, as duas testemunhas e todas estas coisas tão lindas e maravilhosas, espantosas e chocantes que estão acontecendo, o centro de tudo isto, o propósito de tudo isto é te conectar, é focar os seus corações e as suas mentes no céu, para que vocês então possam se preparar. Veja em Mateus 6, versículo 33, olha o que ele diz lá. O Senhor Jesus fala muito lindamente lá. No versículo 33 ele diz, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor começa a direcionar a igreja para aquilo que deve ser a prioridade na vida do homem. Ele está dizendo para a igreja e para a humanidade que a sua prioridade sempre tem que ser esta: buscar em primeiro lugar a eternidade no céu com Deus, antes de qualquer outra coisa. Isto mostra, povo amado, quão central é o céu, que vocês todos devem sempre buscar o céu primeiro, o reino de Deus no céu e a justiça que realmente vai levar vocês até lá, que vai te levar para o céu. Então, tudo mais que você possa falar desta vida passageira, temporária, em outras palavras, esta vida na terra é temporária. Tenha certeza de que você esteja focado no céu. E o homem de Deus disse, e eu tenho ido por todo o mundo, e eu tenho sempre falado em todo o mundo, e eu disse, em tudo que você fizer nesta tremenda hora na igreja, certifique-se de que você sempre desenvolva uma perspectiva eterna em tudo que você fizer. Tenha sempre uma perspectiva eterna
em tudo o que você fizer. Significando, foque no céu. Pergunte-se a si mesmo: se eu atender este telefonema, isto vai ajudar a minha eternidade no céu? Se for um homem te cobiçando, uma mulher te cobiçando, se é algo que você sabe que vai te distrair, vai te desviar, que vai arrastar o teu coração para fora do foco do céu, como que isto pode ajudar a sua eternidade? Ou talvez seja alguém te ligando para ter um estudo bíblico. Então o Senhor diz que em tudo que você fizer, esteja centrado, focado em entrar no céu, no reino de Deus, no céu. Se você olhar no livro de Isaías, povo amado, Isaías 26:19, Isaías foca no céu. Isaías vê que o Messias vem e a igreja entra no céu. Olha o que ele diz aqui. Mas os vossos mortos viverão, os seus corpos vão ressuscitar. Que aqueles que habitam no pó da terra, despertem e gritem de alegria, porque o teu orvalho é como orvalho de vida, é como orvalho da manhã, e a terra dará luz aos seus mortos. No versículo 20, ele diz: vai, povo meu. Então, observe agora aqui a entrada no céu. Vai, povo meu. Entrem em seus quartos e fechem a porta atrás de vocês e escondam-se só por um instante até que passe a ira, a tribulação. Vejam que o Senhor está saindo da sua habitação no céu para castigar os povos, os moradores da terra, pelo seu pecado. E a terra descobrirá o derramamento de sangue sobre ela e não mais esconderá os seus mortos. Então, o propósito desta conversa inteira, esta visão que Isaías viu, é o céu. O profeta do Senhor continua dizendo: Isaías vê, vai, povo meu, entra nos seus quartos. E agora Isaías descreve o céu. Eu já vi esta visão aqui. O Senhor já me levou ao céu e eu vi a igreja entrando. Até mesmo o tema atual da conversa, com o qual o Senhor me comissionou e com a terra inteira, é a respeito dos gloriosos degraus do céu. Então eu vi as pessoas entrando e a porta fechou. Este é o tema atual da conversa que eu estou tendo com toda a terra agora, neste momento. É a entrada dos santos eleitos para dentro do reino do céu. Isaías agora traz isto e diz que há uma grande casa. Isaías agora traz um contexto maior do céu, de que o céu é a casa do Pai e que há muitos quartos lá, e cada um tem uma mansão, um quarto lá. E isto está de acordo com qualquer uma das versões que você ler. Uma bênção lá, que é poderoso, e que ele disse que este deve ser o foco da conversa com a igreja hoje. Este deve ser o propósito para o fato de estarmos assistindo aleijados andando da forma como você celebra isso na igreja hoje, os cegos, os surdos curados, todos estes eventos, povo amado, que vocês estão assistindo e celebrando,
o propósito e o objetivo de vocês deve ser: uau! Nós já estamos contemplando o reino vindouro. Nós já estamos contemplando a glória vindoura. A razão pela qual isto tudo está acontecendo é porque o reino do céu está próximo. A razão pela qual Deus está nos mostrando tudo isto é para que nós possamos nos preparar e entrar no céu. Quão poderoso, povo amado! Quão grandioso! Que tremendo! E ele diz no livro do Apocalipse 11, versículos 1 e 2. Isto é o que o Senhor diz. Então me foi dado um caniço, uma vara, como uma vara de medir. E me foi dito: vá e meça o templo de Deus e o seu altar com os seus adoradores. Mas deixe de fora, exclua o átrio exterior e não o meça. Porque ele foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa por 42 meses, os 3 anos e meio da tribulação, da grande tribulação. Esta é a 7ª semana de Daniel, a última metade da 7ª semana de Daniel. Os 3 dias e meio da 7ª semana de Daniel é a grande tribulação, povo amado. E ele está dizendo que até mesmo aqui, quando o Senhor está falando a respeito da missão do mensageiro, que está falando com vocês agora, os seus 2 temíveis profetas que ele prometeu que viriam para preparar a nação, ele diz: há uma vara que foi dada a João na sua visão para medir a cidade. E ele diz: meça o templo de Deus, o altar de Deus e os adoradores que estão lá. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: será que você pode fazer uma verificação? Verifique para mim esta propriedade e meça o que é meu. Mas o lado de fora, que não é meu, não meça, porque ele foi deixado para eles pisarem. Então, o Senhor está estabelecendo o centro de onde ele vai estabelecer o reino do céu. Meça para mim esta parte. Esta é a parte que será o centro da terra, o centro do reino do céu, que estará ancorado na terra, no reino, durante o reino do Messias. Tremendo, povo amado, a centralidade do céu na missão do Messias, a centralidade do céu na missão da salvação da graça que ele trouxe, foi tudo a respeito do céu. E é por isso que quando você vê a igreja em toda a terra, se você vê a igreja apóstata, então você entende uma coisa: eles perderam a essência, a própria bênção da salvação da graça, o propósito para o qual o Senhor a trouxe para eles. Eles a perderam. Então, quando você olha para a igreja apóstata hoje, a igreja que está em pecado sexual, a igreja que está em enganos e mentiras, onde os falsos profetas estão circulando, você então entende: uau, ela perdeu a missão, o foco da missão, da graça da salvação cristã que Deus liberou, com a qual ele nos favoreceu, com a qual ele nos abençoou ao enviar Jesus. O céu deve estar no centro. Se você vê que eles estão caídos em mundanismo,
Isto significa que a terra é o centro da salvação deles. E eles vão perecer aqui nesta terra temporária e passageira. E ele está dizendo que a salvação cristã tem que ser justa, tem que ser santa, tem que ser incorruptível, imperecível, imortal. Por quê? Porque o foco é a eternidade no céu, com Deus e com Cristo, o Messias. Esta missão com a qual ele me enviou para reativar na terra, para despertar a humanidade para esta missão. E João diz, ele me deu uma vara para medir. E me foi dito, vá e meça o templo de Deus, o altar e os adoradores, os que nele adoram. E então o Senhor diz, somente isto é meu. Não meça o resto. O resto será deixado para a grande tribulação. Mas aqui você mede e verifica o templo, o altar, os adoradores que estão no altar, porque isto será o centro, a âncora do meu reino eterno, quando o Messias vier, para ancorar o fundamento do reino eterno de Deus sobre a terra. O reino do Messias será exatamente neste local. Isto é meu, diz o Senhor. Apocalipse 11, versículos 1 e 2. O propósito é o reino eterno de Deus, o glorioso reino de Deus, Jeová Yahweh, Elohim, no céu. Então não é de se admirar que Jacó viu a escada e as hostes celestiais subindo e descendo. Eles sobem para o céu e descem para a terra, conectando a terra com o reino eterno do céu. Quão poderoso! Agora, ao subir e descer, que eles sobem e descem, e este subir e descer, se você for a João capítulo 14, João 14, começando no versículo 1, fala a respeito do reino do céu, o centro absoluto do Evangelho, o centro da salvação cristã, o centro da missão do Espírito Santo e da grande visitação que vocês estão contemplando agora aqui. Será que vocês sabem? Será que vocês estão cientes de que o Espírito Santo é maior do que o universo inteiro? Será que vocês compreendem isso? E eu disse, algumas destas coisas eu não compartilho, algumas delas são ocultas, são veladas. Eu somente as compartilho de forma velada. Será que vocês compreendem que a missão do bendito de Israel, o Espírito Santo, era isto? O céu? Para que a humanidade pudesse ser conectada com o reino eterno de Deus no céu? João 14, começando a partir do versículo 1 ao versículo 6, ele diz: não se turbe o vosso coração, não se atemorize, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, muitos quartos. Aqueles que Isaías viu em Isaías 26, 20. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Eu estou indo para lá para preparar um lugar para vocês. Em outras palavras, se não fosse assim, eu vos teria dito.
eu estou indo lá para preparar-vos lugar. E se eu for e preparar lugar para vocês, eu voltarei e vos tomarei para mim mesmo, para estarem comigo, para que vocês também estejam onde eu estou. E vocês sabem o caminho para onde estou indo. Novamente, quando Jesus agora está falando, vocês veem isto aqui. Isto é realmente a última ceia, quando a missão já está chegando ao fim. E ele então diz: não se turbe o vosso coração. Eu vou partir agora, mas, por favor, não fiquem ansiosos, não fiquem deprimidos, não deixe o coração de vocês turbado, não tema, não entrem em pânico, não fiquem ansiosos por coisa nenhuma. Eu estou indo para o céu, eu estou voltando para o céu, e quando eu for, eu vou preparar um lugar para a igreja lá. Então, eu vou voltar e vou levar vocês para estarem comigo lá. Então, povo amado, a missão do Messias era o céu. A missão do Messias era levar a igreja para o céu. Então, esta nudez que vocês veem, esta imoralidade, os abortos na igreja, homossexualismo na igreja, mentiras, falsos profetas, falsos apóstolos, falso evangelho, pregadores da carne, pregadores do mundo que vocês veem hoje, os pregadores motivacionais que vocês veem hoje, isto nunca foi a missão do Messias. A missão do Messias e a salvação da graça era para o céu, para que a igreja e a humanidade agora pudessem ser conectados. A missão e o objetivo da nossa vida na Terra é essencialmente nos preparar para o reino do céu com Deus no céu, o reino da eternidade. Aleluia! Amados, como podemos desprezar tão grande salvação? Aonde iremos nós se desprezarmos tão grande salvação? Que a palavra que o Senhor está ministrando através do seu poderoso profeta, a boca do Senhor na terra, que ela possa ser acolhida com fé da parte de todos os que estão ouvindo, para que não caiam pela incredulidade, para que não percam o tempo da sua visitação por causa da incredulidade do seu coração. Então, amados, ao chegarmos ao fim deste programa, todos aqueles que ouviram e que desejarem, neste momento, receber este poderoso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, este poderoso Senhor, como seu Senhor e Salvador. E todos aqueles que porventura entenderam que estão fora do propósito eterno de Deus, que é o céu, estão fora da missão para a qual o Messias e o Espírito Santo foram enviados a nós. Vocês que estão na igreja, mas dentro de vocês há um clamor, há um grito: não é isto, isto não está certo.
E vocês desejam agora voltar ao caminho estreito, ao caminho da santidade, ao foco, ao alvo, ao propósito da nossa salvação, que é o céu. Por favor, repitam esta simples oração. Diga: Precioso Jesus, eu te recebo hoje e eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu te peço, meu Senhor, meu Mestre, por favor, perdoa os meus pecados e estabeleça a santidade e a justiça em minha vida. E encha-me com a unção do Espírito Santo. Poderoso Jesus, hoje eu te recebo novamente como meu Senhor e meu Salvador. Por favor, traga avivamento ao meu ministério e prepara-me para a gloriosa vinda do Messias. No poderoso nome de Jesus, me ajude a andar em justiça e santidade. Hoje eu nasci de novo. Amém. Amados povos de língua portuguesa, que o Senhor abençoe a todos, com entendimento e com revelação, no tempo em que nós estamos vivendo, e na perfeita vontade de Deus para o seu povo nesta hora. Agradeço a todos os que ouviram a este programa. Shalom.